Olá, meus amados irmãos, desejo a paz de Deus para todos, espero que estejam bem, gozando da graça e da paz de Deus. E eu sou o irmão Carlos, estou aqui no canal Filhos de Deus, trazendo mais um vídeo para os amados irmãos. E eu quero, antes de começar, mandar um abraço aí para o nosso irmão Pedro, né? Esportista, homem da bike, né? Pratica esporte aí, ciclismo. Um abraço. E um abraço para todos os irmãos que estão inscritos no canal Filhos de Deus. E também um abraço aí para os nossos irmãos pescadores aí do Barracão, nosso irmão Edilson, nosso irmão Washington, nosso irmão Silvio, para o nosso irmão Demir, aí para o nosso irmão Márcio, Bruno, todos nossos amados irmãos pescadores aí do Barracão, forte abraço, tamo junto. E o nosso tema é Na Contramão de Deus. Nosso tema é esse, Na Contramão de Deus. Antes eu quero pedir para você, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí para que o YouTube encaminhe para mais irmãos, né? Para que mais pessoas estejam ouvindo essa mensagem da graça de Deus. Amém? Se inscreva no canal, dê aquela forcinha aí para que nós possamos evangelizar, para que mais irmãos ouçam as pregações da graça de Deus, do Evangelho da graça de Deus. Então, alguém já disse para você que você anda na contramão de Deus? Você já ouviu esta frase, alguém falando para você que você está andando na contramão de Deus? Pois é, falaram para mim esta frase, que eu estaria andando na contramão de Deus, né? Estaria andando na contramão do Evangelho. E eu achei até de fazer o vídeo, né? Fazer o vídeo sobre este assunto, na contramão de Deus. Então, o assunto é esse. Que os amados irmãos possam julgar quem está na contramão de Deus. Deixa aí o seu comentário, se realmente eu estou na contramão de Deus ou não. Ou quem que está na contramão de Deus. Se é essa pessoa que falou para mim, ou se é os pregadores da graça, né? Vamos ver então. Os irmãos, muitos de nossos irmãos ainda dizem, vamos ver quem está na contramão. Muitos de nossos irmãos dizem que existe pecado, né? Que existe o pecado. Mas observe bem para você ver e comentar quem está na contramão de Deus. Isso? Então vamos lá, vamos ler. Se o irmão diz que tem pecado, e o pecado é da lei de Moisés, né? O pecado da lei de Moisés, está escrito em Mateus 23:23, o pecado é da lei de Moisés. E a Bíblia diz em Lucas 16:16, que a lei e os profetas vigoraram até João, certo? Então veja bem, se a lei e os profetas vigoraram até João, o pecado não reina mais no mundo, porque o pecado era da lei de Moisés. Então o pecado não reina mais no mundo. Então não sou eu que estou andando na contramão. Então é os meus amados irmãos que estão dizendo que eu estou na contramão. Ele está na contramão, porque não existe mais o pecado, e os irmãos dizem que tem pecado, Os irmãos dizem que tem pecado. O pecado é da lei. A lei foi abolida por Cristo, foi cumprida sem deixar um tio e foi abolida, né? Como está escrito em 2 Coríntios 3,14. Não existe mais o pecado. Verifique você mesmo e veja quem está na contramão de Deus, né?
Quem está na contramão de Deus? Veja bem, o que diz aqui em Colossenses, vamos ler, né? Vamos ler. O que está em Colossenses 1, Colossenses 1, vamos ver aqui o 13 e o 14, né? Colossenses 1, 13 e 14. Vamos ler. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, por amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13, versículo 13 e 14. Então, aqui a Bíblia deixa bem claro, o Evangelho deixa bem claro que Jesus tirou o pecado. E ele não tirou o pecado de pouquinho e deixou para outros. Não, ele tirou o pecado do mundo. Os profetas já falavam isso, né? Os profetas já falavam isso, que João Batista mesmo foi um. Quem está na contramão não sou eu, não. Quem diz que João Batista, quando ele falou que o Cordeiro de Deus, que vinha tirar os pecados do mundo, quem fala que João Batista não disse isso é que está na contramão do mundo, do Evangelho. Porque João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a missão de Jesus de Nazaré foi tirar o pecado do mundo. Esta foi uma missão dele, salvar todos, né? Então, tirou ou não tirou os pecados? Eu estou falando, eu estou na contramão? Julguem aí, façam esse análise e digam quem está na contramão, quem diz que tem pecado ou quem está afirmando que não existe mais pecado. Faça essa análise. João Batista falou isso em João 1,29, né? João 1,29. 1 de João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Por quê? Porque o pecado era uma transgressão da lei de Moisés, né? Isso aí explica que debaixo da graça não tem mais pecado. Debaixo da graça não tem mais pecado. Então, Hebreus 8, 12, 13, também, Hebreus 8, 12, 13, explica também sobre o pecado. O vídeo vai ficar até um pouco mais longo, mas a gente pode ver isso aí. Olha, para a gente poder explicar essa situação. Hebreus 8, 12 e 13, vamos ler. O que diz? Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Quando ele diz que não vai se lembrar mais, é porque acabou. Quando você diz: olha, meu amigo, aquilo que tinha comigo, eu não vou me lembrar mais, quer dizer, acabou, né? Acabou. Quem está na contramão, julga os irmãos. Quem está na contramão, tem mais coisas, muito mais. Batismo, o batismo, quem está na contramão? Batismo, os irmãos dizem que para tirar os pecados do mundo, para tirar os pecados, tem que batizar nas águas, né? E o último batismo que teve foi o batismo de Jesus de Nazaré, lá na cruz, né? Então vamos ver quem está na contramão. Analise quem está na contramão, né? Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Vamos ler. Hebreus 9, 22. Vamos ler para ver o que ele diz. E quase todas as coisas, segundo a lei,
se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Analise quem está na contramão do Evangelho. Quem batiza nas águas hoje está derramando sangue para tirar pecado? Não está, porque quem derramou esse sangue foi Cristo, quando veio com a nova aliança, novo pacto. Cristo derramou sangue uma vez por todas. Hoje tomar banho nas águas para dizer que está tirando o pecado, analise quem está na contramão do Evangelho, porque o próprio Evangelho diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não é nas águas. Nas águas foi no tempo da lei, tempo de João Batista, para arrependimentos, mas hoje não, tem mais. Analise quem está na contramão do Evangelho. Vamos analisar, Romanos 6,3 também diz isso. O batismo foi no sangue, na morte de Cristo. O último batismo que teve, na morte de Cristo. Romanos 6,3 explica isso para nós. Vamos ler? Vamos ler. Romanos 6,3. Vamos ver aqui em Romanos 6,3. O que ele diz aqui, Romanos 6,3. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais ao pecado. Fomos batizados com Cristo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele, ressuscitados com Cristo na sua morte, lavados e remidos com o sangue de Cristo. Por isso é que nós dissemos que somos lavados e remidos com o sangue de Cristo. E muito mais, muitas outras coisas que você diz, para que a gente possa analisar quem está na contramão do Evangelho. Salvação, um título de salvação. Analise quem está na contramão do Evangelho. Os irmãos dizem: quem não paga dízimo vai para o inferno. Quem não paga dízimo vai para o inferno. Então significa dizer que a salvação é pelo dízimo. Para os nossos irmãos que diz isso. Então analise e veja se a salvação é pelo dízimo, porque o dízimo é da lei, e a salvação foi gratuitamente por Cristo. Não precisa você pagar para ser salvo. A salvação foi dada gratuitamente por Cristo Jesus lá na cruz. Analise e veja quem está na contramão do Evangelho, na contramão de Deus, Romanos, vamos ler, Romanos 3, 28, vamos ler, Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, e porventura Deus só dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, certamente, dos gentios, certamente. Como é que a salvação é feita para quem paga dízimo? Quem paga dízimo só para os que pagam dízimo que são salvos? Não, a salvação foi por Cristo lá na cruz. Salvação foi por Cristo lá na cruz. Mas analise quem está na contramão. Analise e veja quem está falando na contramão. A lei e os profetas vigoraram até João. Então, hoje nós
que pregamos o Evangelho da Graça, a gente afirma com toda a certeza, baseado na palavra, que o nosso bispo, pastor e sacerdote é Jesus, é Cristo ressuscitado, né? Enquanto os irmãos que vivem a lei de Moisés diz que ainda tem pastor físico, profeta físico. Ora, analise e diga, se a lei e os profetas só vigoraram até João, por que hoje existe pastor físico, existe profeta? Você tem que fazer a vez do pastor, né? Fazer a vez do profeta, mas não ser chamado de profeta, ser chamado de pastor, porque a Bíblia diz em muitos lugares, né, que o nosso pastor é Cristo Jesus. Nosso pastor é Cristo. Ó, Hebreus 8, do 1 ao 6, fala isso, para que não fique muito alongado. Hebreus 8, do 1 ao 6, né? 1 Pedro, você pode ler 1 Pedro 2, 24 e 25. Vamos ler para nós finalizar? Vamos ler para nós finalizar. Para você fazer uma análise de quem está andando na contramão do Evangelho, né? 1 Pedro 2, 24 e 25. Vamos ler aqui, 1 Pedro 2, 24 e 25. Vamos ler. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tenho voltado ao pastor e bispo das nossas almas. Pastor e bispo de nossas almas, Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado. Ele é o pastor de nossas almas. Tem mais aqui. Hebreus 3:1. Vamos ler aqui em Hebreus 3:1. O que ele diz? Vamos analisar. Analisa aí. Hebreus 3:1. Por isso, irmãos, Hebreus 3:1. Participante da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Cristo é o nosso pastor, sumo sacerdote, bispo. Então analise quem está na contramão do Evangelho, meus amados irmãos. Eu achei de fazer esse vídeo para que você possa fazer esta análise de quem está falando na contramão do Evangelho, quem está na contramão de Deus. Se é os irmãos que pregam a graça de Deus, ou se é os irmãos que ensinam que a lei de Moisés ainda vale para nós hoje, dizendo que tem que pagar dízimo para a salvação, e etc, etc. Um forte abraço a todos, estamos juntos e até o próximo vídeo. Amém, meus amados irmãos?